Pedi para o agente aqui da Briefer selecionar as informações do banco de dados, fazer uma análise exploratória inicial, me dizer o que está faltando, o que está de inconsistente nesse banco de dados, se tem outliers ou não. E nós temos aqui um gráfico de fato, tá? Nota, sem eu precisar dizer qual coluna representa o quê, certo? A IA identificou corretamente qual coluna que ela ia achar se a pessoa era um homem ou mulher, e ela identificou, conseguiu linkar corretamente o número de homens que sobreviveu, o número de homens que morreu, e o número de mulheres que sobreviveu e o número de mulheres que morreu, né? Ela mostrou de fato o gráfico aqui pra mim. Será que a inteligência artificial vai substituir o cientista de dados? Se você clicou nesse vídeo pelo clickbait esperando uma resposta rápida, a resposta rápida que todas as pessoas honestas deveriam te dar é eu não sei, e na verdade ninguém sabe. Quem disser que sabe tá te mentindo pra ti. A gente não tem como saber isso. Mas o que a gente tem como saber, o que a gente tem como ver é o que um cientista de dados de fato faz, o que engloba o trabalho de um cientista de dados, o que a IA já consegue fazer do trabalho de um cientista de dados e o que a IA pode acelerar o trabalho de um cientista de dados. Certo? Porque pelo menos no primeiro momento todo mundo sabe que não vai ser uma substituição assim que do dia pra noite vai sumir todo mundo e vai ser só IA. No primeiro momento o que vai acontecer, o que vai se configurar é um ganho de produtividade. E esse ganho de produtividade, ele já pode existir. Se a gente olhar o que um cientista de dados faz atualmente e o que uma IA pode ajudar a fazer atualmente, eu já consigo chegar a um ganho de produtividade. Não sei dizer o quantos por cento do trabalho, mas o ganho existe. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. Eu tenho acesso aqui ao agente da Briefer, que é o que a gente vai estar utilizando ao longo desse vídeo para ver a capacidade que esses agentes já têm, né, de substituir ou não cientistas de dados. E eles me deram acesso a alguns datasets deles, né, depois a gente vai testar uns datasets meus. Eu quero ver o quão longe dá para ir com isso daqui. A gente tem dados aqui de vendas, eu nem sei quais são esses dados, tá? Eu não olhei quais são esses dados, não faço a menor ideia do que tem nesse banco de dados. E bom, eu clico aqui no Ask Agent, né? Eu vou ver o que esse agente vai me mostrar. Eu sei que tem vendas por mês, tem vendas, tem meses, tem produtos aqui. Vamos ver o que a gente faz numa pergunta bem genérica, assim. Eu falei que eu quero ver vendas por mês e um breakdown de produtos por categoria, né? Categoria de produtos. Vamos ver o que esse agente vai produzir, dado isso daqui. Certo, eu simplesmente faço a pergunta aqui, eu deixo ele pensar um tempinho. Ele começou escrevendo uma query bem complexa até no banco de dados. Certo, a gente consegue ver aqui, tá truncando por mês. Ele identificou aqui onde tem as orders, onde tem order items, onde tem os produtos, onde tem as categorias. Certo, eu imagino que esses dados aqui, dessa demo, estejam bem limpos, bem tratados já, o que facilita um pouco para a IA, né? Depois a gente vai ver com dados não tão bonitinhos assim. Mas aqui, ó, o que a IA me disse? Vai criar uma query para pegar dados de venda por mês e categoria de produto e criar uma visualização para mim. Aí pensou por 14 segundos, criou a query e criou um line chart, certo? Um gráfico de linha, tá até bem bonitinho esse gráfico. A gente consegue ver aqui as vendas de livros, de roupas, de eletrônicos. Eu consigo fazer um toggle aqui, né, e eliminar as que eu não quero, então eu posso ter, sei lá, só livros e eletrônicos e ver o que vendeu em cada mês. Esse gráfico aqui tá bem bonitinho, né, porque ele é um gráfico nativo da Briefer, eu acho. Isso aqui não é com... talvez use o Matplotlib por debaixo dos panos, mas ele tá bem interativo, que é bastante bacana. É interessante como esse agente integrado consegue já fazer isso daqui, né, sem eu saber muito sobre esses dados, certo? Eu não mencionei nenhum nome de coluna, não mencionei nada aqui, eu consegui um gráfico utilizável. Isso aqui tá bonito, isso aqui tá interessante, isso aqui tá bem legal. Agora, né, eu quero, a partir disso daqui, vamos ver quais são os produtos que vendem mais, vamos ver se a IA consegue me dizer isso daqui. Então, perguntei se ela pode me mostrar quais são os produtos que mais estão vendendo. Aí eu pedi aqui, ó, ela tá produzindo a query, pensou por 12 segundos, a query tá produzida, tá aqui, vai rodar essa query, rodou, e olha que bonitinho aqui, ó. Já na própria query deles aqui, a gente pode ver aqui os produtos, né, são produtos sem nome, assim, produto 14, produto 19, produto 10. A gente pode ver as categorias dos produtos e a gente pode ver total sales amount, a gente consegue ver que tá ordenado aqui certinho. Então, me parece, né, como alguém que não conhece esses dados, e só tá olhando por cima que tá correto. E aqui plotou um gráfico que tá me mostrando as vendas de produto e as categorias também, né. Consegue ver aqui, por exemplo, os livros que mais estão vendendo. Desseleciono tudo e deixo só os livros selecionados, a gente consegue ver aqui, ó. O livro que mais vendeu é esse Name Has a Coma, o segundo é o produto 5, aí tem o produto 18, o produto 12. De novo, um gráfico bonitinho, funcional. E a gente fez tudo isso com o IA sem escrever uma linha de código.
nessa demo aqui funcionou tudo certinho, né? Vamos fazer uns testes depois pra ver em outros datasets que eu vou trazer que a IA não conhece. Uns datasets mais desorganizados. Vamos ver como é que a IA vai se virar depois. Então, né, antes da gente falar de tudo isso daqui, esse canal aqui é de um dev para outros devs. A maioria de vocês talvez não saiba direito o que um cientista de dados faz. E o cientista de dados, ele não é um dev no sentido tradicional da palavra. Ele não é um dev como nós, ele não fica fazendo CRUD o dia inteiro. Ele faz outras coisas também, muitas outras coisas. Tem também o fato, né, a gente vai conversar um pouco sobre isso, de que muitos cientistas de dados fazem tarefas que não necessariamente seriam tarefas de ciência de dados, por motivos de que, bom, dependendo do tamanho da empresa, todo mundo faz tudo. Eu sou um dev back-end teoricamente não faz a infraestrutura. Eu fiz. Teoricamente, dev back-end não é quem modela o banco de dados, eu modelei. Teoricamente, dev back-end não mexe no front-end, eu mexo. Então, assim, né, num mundo onde todo mundo faz tudo, o cientista de dados acaba fazendo muita coisa também. E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é qual é o sentido da existência do cargo de cientista de dados. Certo, os dados já existem, eles estão lá no banco de dados. Por que eu preciso de um cargo específico para lidar com dados? Não faz sentido, né? Quem lida com dados é o banco de dados, para que precisa de um cientista de dados? Bom, numa simplificação um pouco rudimentar aqui, a principal função de um cientista de dados é extrair valor dos dados. O banco de dados, por si só, ele pode ter os dados, alguém tem que armazenar esses dados, alguém tem que tratar esses dados, porque os dados, por si só, não conseguem gerar valor para uma empresa sem que eles sejam adequadamente interpretados. Certo? Se eu te der um planilhão de 300 milhões de clientes, tu consegue olhar para esse planilhão e me dizer quais são os clientes que a gente deveria focar mais esforços de marketing? Cara, provavelmente não consegue. Você provavelmente não consegue fazer isso, ou se você conseguir, é muito provável que o cientista de dados consiga fazer isso com mais eficiência. Então, se a gente comparar aqui com o cargo de um dev, né? Se a gente contrastar a diferença entre um data scientist e um dev, o dev ele vai gerar valor através da implementação de regra de negócio. Geralmente é isso, tá? Quando você está fazendo um CRUDzinho, você está geralmente implementando uma regra de negócios, automatizando algo. Você quer que o computador tome certas ações e essa codificação dessas certas ações vai ser o que vai gerar valor. É assim que um dev gera valor para uma empresa. Um cientista de dados ele não gera valor necessariamente através da escrita de código. Ele vai gerar valor aqui a partir dos dados. Isso aqui pode gerar insights específicos para a empresa. Esses dados também podem gerar algoritmos específicos para a empresa, né? A gente vai falar do caso de bancos e tal. Por exemplo, o cientista de dados ele pode treinar um modelo de detecção de fraude. E essa detecção de fraude vai economizar milhões e talvez bilhões de reais para um grande banco. E é aí que o valor está sendo gerado. O valor está sendo gerado num algoritmo que foi criado em cima de um modelo que foi treinado em cima dos dados, certo? E quem produziu esse algoritmo, quem produziu esse modelo de predição de se uma transação é fraudulenta ou não, é o cientista de dados. Isso claramente tem um valor gigantesco para uma organização. E isso seria um caso em que um algoritmo em si tomou uma decisão, mas não necessariamente a gente precisa que o valor seja gerado através de código mesmo, através de algoritmos mesmo. Como eu falei, você pode ter insights, você pode analisar um dataset gigantesco. Imagina uma grande empresa de varejo, sei lá, uma Magazine Luiza da vida. Ao você analisar os dados de milhões de clientes da Magazine Luiza, você pode de repente perceber que tem algum tipo de clientes que geram mais retorno para a empresa. E esse insight de que certos grupos de clientes geram mais retorno para a empresa te dizem quais atributos esses clientes têm, né? Então vamos supor que você veja lá, homens na faixa etária dos 45 anos de idade que moram em, sei lá, Osasco, São Paulo, tendem a gerar muito valor como clientes, tendem a ser clientes muito valiosos. Eu posso pegar esses dados e gerar uma campanha de marketing específica em cima desses dados. Você pode fazer isso manualmente, você pode fazer isso até automaticamente. Plataformas como o Google Ads ou Facebook Ads permitem que você tenha ali uma certa automatização desse tipo de coisa. E quando a empresa é grande o suficiente, a gente citou aqui bancos, Magazine Luiza, quase toda empresa realmente gigantesca vai encontrar valor num cientista de dados. E das empresas mais variadas, tá? Empresas de logística podem encontrar valor em simplificar a cadeia de logística. Podem encontrar gargalos ali, podem encontrar diversos tipos de coisa que pode fazer sentido. Toda empresa que você vê que ela é gigantesca, muito provavelmente ou vai ter um cientista de dados lá dentro, ou poderia ser uma empresa mais eficiente ainda se tivesse alguém que lida com os dados. Porque toda empresa gigantesca, pela própria natureza da empresa, gera muitos dados. Aí você interage todo dia com principalmente esses algoritmos aqui gerados, né? Se você vê, o século XXI está sendo pautado por algoritmos de recomendação. Então, streaming de vídeo, por exemplo, Netflix, grande parte do negócio deles é o algoritmo de recomendação do que assistir. Redes sociais, como o Twitter, o Facebook, o Instagram, TikTok, são inteiramente pautadas em cima do algoritmo de recomendação. Se o algoritmo não for bom o suficiente, as pessoas não voltam lá.
Então, acaba que quase que o core business, assim, o negócio central de uma rede social é a ciência de dados. Mas tá, acho que tá claro aqui que do valor que pode ser extraído dos dados, né? Acho que a gente entendeu num alto nível o que esse cargo faz, o que esse cargo, aonde que ele tem que gerar ali valor. Mas a pergunta como que eu pego isso que eu quero de resultado, né? Como que eu faço isso acontecer? Quais são o passo a passo, quais são as atividades que um cientista de dados faz de fato no dia a dia? Afinal de contas, a gente tá vendo como que a IA pode auxiliar nesse cargo, ou de repente, se a IA vai substituir um cientista de dados, a gente precisa primeiro saber o que ele faz, certo? Extrair valor dos dados é algo muito amplo, a gente precisa entender algo mais esmiuçado, mais no passo a passo. E aqui o negócio começa a ficar interessante, que tem, né, muita coisa que o cientista de dados pode fazer ou pode não fazer, é um cargo que pode variar bastante, vai variar de empresa para empresa. Bom, primeiríssima pergunta que eu falei é que os dados já estão no banco de dados, né? Isso não necessariamente é uma verdade. Primeira pergunta é de onde vêm os dados? Eles já estão no banco de dados, mas alguém escolheu quais dados coletar. E essa parte de coletar dados, às vezes é um dev que vai fazer, dependendo da empresa pode ser um cientista de dados. Geralmente recai mais sobre o dev popular o banco de dados, né? Mas o dev não necessariamente sabe quais campos são importantes. Então, por exemplo, um cientista de dados pode decidir que um campo muito importante é o tempo que o usuário fica no vídeo, o tempo que o usuário fica assistindo um vídeo. Aí o cientista de dados vai, comunica o dev para pegar essa informação, para coletar essa informação de fato. Quanto tempo ali o usuário ficou assistindo aquele vídeo. Então, a definição dos campos que precisam ser coletados e o como coletar esses dados, geralmente cargo de um cientista. E às vezes até a implementação recai sobre eles, porque, enfim, mundo atual de tecnologia, todo mundo faz tudo. Agora, tem empresas, e você consegue pensar nas maiores empresas do mundo aí, que coletam dados ativamente da internet, né? A gente citou o caso aqui de um usuário que fica no vídeo dentro de uma própria plataforma que a empresa é dona, só que às vezes você vai coletar dados que estão fora dos aplicativos da empresa. Então, você pode imaginar, a gente sabe, né, que a maioria das empresas de IA, na verdade, praticamente todas, coletaram dados na internet. Como que foi feita essa coleta? Você precisou ter aí um certo scraping de dados, você precisou bater ali nas APIs do Reddit, do Twitter, etc. Essa coleta de dados, às vezes, pode recair sobre um cientista de dados. Geralmente não é especificamente o cargo, mas enfim, os dados têm que vir de algum lugar. A partir do momento que a gente tem esses dados vindo de algum lugar, você vai ter o problema que os dados vão estar um lixo, eles vão estar horríveis. Todos os dados vão estar ruins, vão estar inconsistentes, você vai ter um banco de dados antigo que certa coisa mudou de nome, você vai ter um valor que estava com vírgula, depois ficou com ponto, vai ter dado faltando, vai ter dado inconsistente, enfim, vai estar horrível. Vamos pegar aqui um exemplozinho que eu gosto bastante, que é o dataset do Titanic. A gente vai usar aqui na nossa análise a parceira do canal, que é a Briefer, para analisar esses dados. Então, temos o dataset do Titanic. Eu tenho ele num Postgres que eu linkei aqui. Eu quero dar uma olhada em como estão os meus dados, certo? Eu já coletei esses dados de alguma forma e quero ver se eles estão fazendo sentido. Eu quero ter uma visualização. Essa parte aqui do trabalho se chama análise exploratória. Então eu vou dar, por exemplo, só para ter uma noção inicial, tá? Select asterisco from Titanic, limite 5, né? Vamos pegar 5 entries aqui do Titanic. Dou um play aqui, tô executando minha query. Notem como a Briefer aqui é tipo um Notion com Jupyter Notebooks. É muito bacana, a interface é muito boa, é muito bom de se usar. E beleza, aqui eu tenho alguns dados do Titanic, tá? Eu tenho o ID do passageiro, eu tenho se o passageiro sobreviveu ou não. Esse é um dataset cujo intuito é, geralmente, tá? Você treinar o dataset para tentar prever se o passageiro vai sobreviver ou não, dado as outras informações dele, né? Então você tem informação aqui do gênero dele, se é homem ou mulher, você tem informação da idade, tem informação do quanto ele pagou no ticket, né? O valor aqui que ele pagou. E a partir dessas informações a gente geralmente consegue prever a probabilidade dessa pessoa ter sobrevivido ou não. Então beleza, temos um dataset aqui do Titanic, né? Eu quero trazer isso aqui para um Python. Então ó, nota que aqui na Briefer, né? Eu selecionei isso aqui do Titanic, eu tenho a minha query 1 já, né? Informações na query 1. Eu vou tirar esse limit, eu vou fazer um select tudo mesmo, e tudo isso aqui já vai vir pro meu query 1, pra minha variável query 1, e eu posso dar um query 1.head. Eu sei que entende um pouco mais ciência de dados, né? Isso daqui a gente está utilizando o Pandas do Python, tá? Uma biblioteca muito utilizada para isso. Se faz bastante análise exploratória com essa biblioteca aqui por causa da facilidade e versatilidade dela. Mas aqui, algo que eu queria mostrar para vocês que é interessante, ó, eu pego meu query 1.head e eu quero ver, tipo assim, os valores que tem no campo age, né? Eu quero ver quais são os valores que existem no campo age. Então, tipo assim, eu pego o meu data frame, né, que se chama query 1, eu venho aqui age, eu estou pequeno, eu vou aumentar um pouco para ficar mais visível. E eu dou um value counts para eu ver mais ou menos como é que tá, né? O que eu tenho aqui, quais valores que eu tenho. Aqui a gente percebe que aparecem vários valores, né? Tá? A idade mais comum é 24 anos, a segunda idade mais comum é 22 anos. Até aqui parece tudo correto, não parece nada fora do comum. Mas algo que a gente pode ver que é legal também é se existem valores faltantes e quantos valores faltantes
existem. Então eu posso ver quantas idades estão faltando, e estão faltando 177 idades. Então a gente tem 177 linhas que não tem idade. Aí beleza, né? Eu tenho isso daqui, eu vou tentar plotar um gráficozinho pra gente conseguir ver as imagens, as idades, tipo num histograma aqui. Então eu importo matplotlib.pyplot, splt, vou criar um figure aqui, plt.figure, pegar a idade, vou plotar um gráfico aqui do tipo histograma com 20 bins, tá? E o que eu vou fazer aqui, enfim, não é super importante, a gente não precisa entrar no detalhe exatamente. E aqui, bom, tá o nosso gráfico de distribuição, eu tive que dropar os not a number, né? Porque not a number não faz sentido no nosso gráfico. Você consegue ver aqui a distribuição da idade. E aqui começaria uma análise exploratória de um cientista de dados, que ele vai explorar esse tipo de coisa, né? Ele vai ver quantas idades estão faltando, vai ver o quanto dos outros campos estão faltando, né? E aqui também, eu fiz tudo isso manualmente, mas aqui a Briefer tem um agente que pode auxiliar esse trabalho pra gente, certo? Eu posso pedir aqui pro agente para ele selecionar tudo do banco de dados e para ele fazer uma análise exploratória básica pra gente acelerar esse processo, né? Pra eu não ter que fazer tudo isso aqui manualmente. E quem sabe ele pode até me ajudar com insights, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, pedir pro agente aqui da Briefer selecionar as informações do banco de dados, fazer uma análise exploratória inicial, me dizer o que está faltando, o que está de inconsistente nesse banco de dados, se tem outliers ou não, e talvez até umas estratégias para lidar com esses outliers, né? Com essas inconsistências. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas estratégias também. E aqui é muito legal que eles vão fazendo passo a passo, a IA vai agindo aqui no passo a passo e já vai retornando pra gente os valores, né? Então pegou aqui o que é SNU pra gente, retornou aqui 177 dados faltantes, 600 e tantas cabines que faltam também, parece. Agora eles vão procurar, a IA decidiu que ela vai procurar por inconsistência nas categorias em outras categorias. Certo, ela procurou aqui na coluna Sex, na coluna Embarked, e diz que não encontrou inconsistências, e realmente parecem que estão adequados os dados. E é legal que o agente, ele vai tomando essas decisões baseadas no código mesmo, né, certo? A gente pode ver que ele roda o código, ele vê o resultado do output do código. Então ele não está alucinando aqui, a gente pode ver a linha de raciocínio, a gente pode ver o código que ele gerou e da onde ele está tirando essas informações, né? Então ele gerou aqui estatísticas da idade, a gente tem aqui a quantidade de dados presente, a idade min, eu esqueço se é média simples ou se é mediana. Mas enfim, média ou mediana aqui, que é 29. STD é desvio padrão de 14. Idade mínima de 0,42, né? Alguns meses aí. Idade máxima de 80 anos de idade. A EPU aqui converteu fair, né? O valor em dinheiro para um campo numérico. Aparentemente não era um campo numérico antes. Então veja, a IA ainda não terminou de gerar código e ela já foi pra gente, nos ajudando aqui, nos auxiliando a fazer essa análise exploratória de uma forma mais automática. E né, se a gente deixar, ela vai indo. Ela pegou aqui a distribuição de idade, ela fez um histograma que nem eu tinha feito, mas tô com inveja porque o deles tá bem mais bonito e bem mais interativo, né? É porque eu acho que essa daqui é a funcionalidade de gráficos da própria Briefer, não é usando o Matplotlib, né? Então os gráficos acabam ficando bem melhores, bem mais bonitos. É a distribuição de preço das passagens, né? Então, uma galerona pagou aqui em torno dos $4. Alguém pagou aqui 258, né? Eu ficaria muito puto se eu fosse essa pessoa. E alguém pagou aqui 507. Ó, então tu vê, nessa própria análise exploratória aqui, de repente tu pode olhar para esses valores aqui muito altos, né? Pô, isso aqui é um outlier nos dados? A olho nu, de alguém que não entende muito ciência de dados, isso aqui me parece um outlier. Pode ser que eu queira remover isso aqui dos meus dados. Então eu, como alguém que não entende muito disso, eu vou perguntar se tem outliers no custo das passagens. Isso aqui é legal também porque, né, permite que alguém que não tenha tanta fluidez nesses tópicos consiga pegar um certo auxílio aqui da IA. Ó, eu perguntei se tem outliers na FAIR, né, no custo das passagens, e a IA decidiu por conta própria que ela ia calcular o Interquartile Range, IQR. Não sei exatamente o que é IQR. Outra coisa que eu posso querer ver, de repente, é um gráfico de distribuição dos preços que as pessoas pagaram nas passagens. Na verdade, isso a gente acabou de ver, né? Deixa eu pensar num gráfico de distribuição diferente que a IA não fez ainda. E eu vou pedir por algo um pouco amplo pra gente ver se, de fato, a gente consegue extrair um valor aqui com uma certa facilidade, né? Fingindo que eu sou alguém não muito técnico, eu vou pedir por um gráfico entre a diferença na sobrevivência entre mulheres e homens e vamos ver se ele consegue me dar isso, né? Sem nenhum input adicional aqui. Parece que sim, pedi um gráfico, ele tá gerando um gráfico aqui. E nós temos aqui um gráfico de fato, tá? Nota, sem eu precisar dizer qual coluna representa o quê, certo? A IA identificou corretamente qual coluna que ela ia achar se a pessoa era um homem ou mulher. E ela conseguiu linkar corretamente o número de homens que sobreviveu e o número de homens que morreu.
e o número de mulheres que sobreviveu e o número de mulheres que morreu, né? Ela mostrou de fato o gráfico aqui pra mim. Então a gente tem aqui, e nota, aqui eu preciso saber interpretar isso aqui também, né? Temos aqui 223 mulheres que sobreviveram contra 81 que morreram, então a maioria das mulheres sobreviveu. E nós temos aqui que a grande maioria dos homens morreu e poucos homens sobreviveram. Acredito que quando o Titanic de fato afundou, deve ter aquela política, né? De primeiro as mulheres e crianças e pessoas mais velhas, de repente, desembarcarem. Agora vamos tentar fazer uma pergunta assertiva sobre isso daqui. Eu quero ver se ele vai conseguir me dizer qual porcentagem de mulheres sobreviveu e qual porcentagem de homens morreu. Porque aí a gente consegue ver, né? Que eu, fingindo que eu sou alguém não técnico, consigo com uma linguagem natural extrair valor desses dados. Então perguntei, linguagem bem natural, qual porcentagem de homens sobreviveu contra qual porcentagem de mulheres sobreviveu. Enfim, nosso agent da Briefer aqui acabou de rodar, né? Nota que ele corretamente denotou que 25% das mulheres morreram e 75% sobreviveu, e 81% dos homens morreram e 18% sobreviveu, né? Então os dados estão de fato corretos, eu sei quais são os dados e é isso daqui mesmo. Então, enfim, tudo isso daqui para ilustrar o ponto de que atualmente já é possível as IAs gerarem valor dos dados. Claro, a gente está vendo o exemplo aqui simplório, a gente está vendo os dados que estão relativamente bons, a gente está vendo perguntas relativamente simples, certo? Se eu aumentar a complexidade, a gente vai esbarrar num teto aqui que a IA ainda não consegue fazer o trabalho. Mas, né, se você tem uma visão de longo prazo, você consegue enxergar que o avanço dessas ferramentas tem permitido cada vez mais uma pessoa não técnica fazer perguntas que geralmente ela pediria para um cientista de dados buscar por essa resposta. Agora a gente consegue que uma IA busque por essa resposta, certo? Você que está vendo esse vídeo pode não ser um cientista de dados, você que está vendo esse vídeo pode, assim, entender um pouquinho de tecnologia, ou você pode ser um dev, que nem eu, certo? E um dev que nem eu consegue extrair valor disso daqui sem precisar saber mexer muito com data frames, sem precisar saber muito como eu gero gráficos usando o Matplotlib. Aqui a Briefer também é fantástica porque eu posso pegar isso aqui, né? Eu posso fazer share with web, né? Posso disponibilizar para quem eu quiser, posso fazer um download de PDF, posso copiar esse link aqui. Enfim, se eu fosse um cientista de dados melhor, né? Eu poderia fazer um documento excelente, cheio de informações aqui, super detalhado, tipo um Notion super bonito, que a pessoa por si só pode rodar também, né? E eu posso compartilhar, ó. Perceba que aqui tá numa aba anônima e eu posso compartilhar isso aqui com a web, com quem eu quiser, né? Isso é muito bacana da ferramenta aqui. É extremamente bom para empresas que lidam com esse tipo de coisa. Fica muito mais fácil transportar esses dados de um lado para o outro da empresa e, tipo assim, eu posso ter workflows que geram isso daqui automaticamente, eu posso re-rodar isso daqui conforme os dados mudam e a página ali vai estar atualizada, né? É muito bacana. Agora, voltando ao nosso tópico aqui de que os dados estão no lixo, né? A gente já cobriu um pouco isso, mas o que a gente faz com as idades que estão faltando? Vamos tentar então fazer o trabalho do cientista de dados, né, que nem eu conversei anteriormente. A gente poderia olhar aqui a idade, né, a idade desse Mr. James aqui que tá faltando. A gente consegue de repente pegar pelo sexo dele, pelo quanto ele pagou na passagem, talvez, e pelo fato de se ele sobreviveu ou não, tentar imputar uma idade provável aqui. Eu, pessoalmente, se eu fosse fazer isso, eu tentaria algum modelo que prevê idades, certo? Eu jogaria esse tabelão aqui num sklearn e utilizaria um KNN muito provavelmente, tá? Para encontrar essa idade. Mas digamos que eu não sei fazer isso, porque na verdade eu não lembro a sintaxe de como fazer isso, eu não lembro quais os passos que eu preciso para fazer isso. Eu sei que o que eu quero fazer, e aqui, nota, aqui eu já estou fazendo um trabalho que seria de um cientista de dados. Se você é um cientista de dados bom, você provavelmente pode estar vendo que o que eu estou fazendo é iniciante, não muito refinado, não muito requintado, é porque eu realmente não sou um cientista de dados, certo? Mas enfim, o que eu faria aqui, com essas dados faltando, muito provavelmente eu ia tentar preencher isso daqui com o meu KNN da forma com que eu falei. Aí você tem que usar um dataset de treino, um dataset de teste, ver se a predição ali está correta ou não. Dá um certo trabalhinho para fazer isso, tá? Não é algo super trivial. Então é algo que é bem interessante a gente testar, ver se a IA vai conseguir fazer essa parte do trabalho de cientista de dados, pelo menos de forma rudimentar. Eu não espero que ela faça super bem, porque aqui é algo que requer muito tato, tá? Mas vamos ver. Então, pedir aqui para a IA preencher as dados faltando utilizando um KNN, e para ela preencher isso tentando prever baseado nas outras colunas. Só que antes disso, eu pedi para ela fazer um treino e um teste para ver se o KNN vai de fato cuspir algo próximo da realidade, né? Porque assim, eu tirei da minha cabeça a ideia de que o KNN seria uma forma adequada de encontrar as idades. Eu não consigo afirmar isso se eu não testar. Se eu não testar qual o erro aqui, qual porcentagem de acerto, se eu não testar o quão próximo o KNN de fato funciona. Então eu pego
as colunas que a gente já sabe a idade, né? Separo ali um percentual para teste e um percentual para treino. Eu treino em cima do percentual para treino e eu testo em cima do teste e eu digo quão bem ou quão mal performou. Vamos ver se a IA fez mais ou menos isso. Ó, parece que ela não se interessa... Ah tá, ela pegou as features aqui, criou o data map, in place, normalizou as features que são numéricas. Inclusive, esse classe aqui é algo que pode ser um pouco estranho, tá? Eu sei que em ciência de dados, esses números como classe podem ser um pouco difíceis de lidar, né? Que você tem classe 1, 2 e 3. Só que não necessariamente classe 1, 2 e 3 são algo numérico mesmo, certo? Isso aqui não representa um número tipo idade. Não é um número contínuo, são valores totalmente arbitrários. Porque a classe podia ser A, B e C. A classe de número 3, ela não vale o triplo da classe 1, sabe? Não faz muito sentido. Então acaba que esse número de classe aqui pode confundir bastante a IA. E me parece que requereria um cientista de dados no momento para interpretar isso daqui, tá? Mas vamos ver, bom, a IA antes ela deu um erro, agora ela pediu para aceitar sugestões, aceitei as sugestões. Ela me deu um número min... O que é MAE? Mean Absolute Error, né? É a média de erro de 9. Isso indica que... De novo, o meu interpretar disso aqui como alguém que não é cientista de dados é que o erro médio é de 9,3 anos de idade. Isso é adequado? Bom, uma faixa etária que vai de 0 a 80 anos, até não me parece tão ruim, tá? Até me parece ok. Num cenário de mundo real, eu quereria não... né, eu testei um modelo e eu falei, não, tá ok isso daqui, mas eu quereria, de repente, mudar o número de neighbors aqui do KNN, né? Enfim, você não precisa entender como é que KNN funciona, mas eu quereria testar outros números, tipo 3, 7, 9 neighbors, para ver como é que performa. Testar outros algoritmos, né? Testar, sei lá, árvore de decisão, regressão linear, gradient boosting. Tem vários algoritmos aqui que a gente deveria testar todos para ver qual que performa ali bem, mas eu vou falar só para preencher o banco de dados com isso aí. Aí eu pedi para IA preencher o banco de dados prevendo os números faltantes, né? E nota, olha a quantidade de código que foi escrito aqui, né? Que eu não precisei escrever. Agora, ó, que legal, já preencheu aqui a idade de novo, né? E é isso aí, vamos tentar rodar, vamos rodar de novo o nosso gráfico aqui o gráfico aqui das dados, ó, agora as dados estão todas preenchidas. Aqui pode ser que tenha preenchido os dados de forma meio engraçada, deixa eu dar uma olhada. Ó, porque antes as idades elas estavam todas como inteiros, né? Tinha 22, 38, 26. E agora, como a gente tá tentando prever as dados, acabou preenchendo aqui, ó, 38.2 é o meu chute do quanto da idade dessa pessoa, né? 32.2, 17.6. Enfim, isso é algo interessante. Eu não acho que afeta a qualidade dos nossos dados, né? Não vejo como um ponto negativo, mas enfim, algo de fato interessante que a IA tentou prever num contínuo aqui, né? Outra coisa que é muito cargo de alguém que trabalha com Machine Learning, dependendo também da empresa, né? É isso aqui, ó. MLOps, Machine Learning Ops, é uma parte gigantesca de Machine Learning hoje em dia. Isso daqui inclui configurar pipelines de ETL, né? Isso daqui inclui workflows automatizados, inclui monitorar a performance dos modelos, né? Porque os modelos tendem a degradar com o tempo, eles tendem a piorar a sua performance com o tempo, conforme os dados mudam, conforme a realidade muda, a gente tem que retreinar o modelo conforme vão vindo fluxos novos de dados. Enfim, né? Temos que monitorar esses fluxos de performance. E MLOps é uma área gigantesca, dá muito trabalho. Não conheço IAs que façam isso no momento, tá? MLOps é bastante difícil e tem caído bastante no colo de cientistas de dados mesmo, certo? Na empresa que eu trabalho, os cientistas de dados têm feito bastante trabalho de MLOps. A gente não tem um MLOps engineer dedicado. A gente tem uma pessoa dedicada para fazer infra, e a gente tem os cientistas de dados que trabalham em conjunto com essa pessoa dedicada para fazer infra, para setar todas as pipelines, né? E se não ficou claro para você o que são essas pipelines, pô, imagina o seguinte, né? A gente tem aqui o nosso banco de dados. Os dados desse banco de dados, pra gente treinar, né? Pra gente transformar isso, rodar aqui o que a gente estava fazendo mesmo, de, sei lá, treinar modelos, vai ter sempre dados entrando aqui nesse banco de dados, né? Esses dados, eles precisam ser normalizados para treinar. Você precisa limpar eles, remover erros, precisa configurar ali as pipelines para fazer isso de forma automática, para retreinar o modelo de forma automática, de quanto em quanto tempo que você vai retreinar o modelo, quanto de recurso computacional você está gastando para treinar esses modelos, qual a performance de cada um desses modelos, né? As predições estão boas, no caso de um sistema bancário, né? A gente está de fato parando transações fraudulentas? Quanto que a gente está parando? Qual o percentual? Esse modelo está degradando com o tempo? Esse tipo de coisa, esse monitoramento, esse setup para fazer todas as coisas ocorrerem de forma automática e não manual, como eu estou fazendo aqui. Eu estou rodando tudo isso aqui manualmente para eu tentar no final tomar uma decisão de negócios, certo? Eu quero isso automatizado e integrado ao meu negócio, é muito trabalho. Vamos então dar uma última brincadinha aqui, tá?
Agora, né, antes eu explorei o Titanic, que era um que eu conhecia. Agora a gente vai explorar um que eu não conheço, que é de empregos falsos que são postados, né? Tem pessoas que postam empregos para dar golpe em pessoas que estão procurando emprego. Sim, isso existe. E a gente tem um dataset disso daqui, e eu vou tentar explorar esses dados sem saber nada sobre eles, com a ajuda aqui do meu agente. E vamos ver. Vamos ver se eu preciso de um cientista de dados ou se o agente aqui basta como meu companheiro para fazer ciência de dados. Vamos selecionar o asterisco aqui, né? Selecionar todos os dados só para eu dar uma olhadinha básica. Vamos então explorar esse dataset novo com a ajuda de IA para ver se eles vão conseguir de fato me ajudar a lidar com dados que eu nunca vi na vida. Então, né, eu pedi para ele selecionar todos os dados do banco de dados, ele selecionou, os dados estão aqui na minha frente. Eu vou pedir então para ele fazer uma análise exploratória e me dizer se tem algumas inconsistências nesses dados, se tem algo que precisa ser tratado. Pedi aqui, bom, a primeira coisa que ele me retornou aparentemente são os missing values. Então temos 300 localizações missing, 1.500... Não, perdão, 15.000 salary range não informados, né? Parece certo, pelo que eu consigo ver aqui, um overview bem basicão. Salary range falta muito mesmo. Departamento, parece estar faltando bastante também, acho que está adequado. Me deu aqui os data types. Por algum motivo me deu tudo como object. Não sei se é porque é Python ou por qualquer que seja o motivo. Eu acho que aí cansou um pouco de mim. Então eu vou pedir algo mais simples. Vou pedir só uma análise para ver se tem inconsistências. Eu acho que eu acabei dando um refresh na página e de repente eu perdi a linha de pensamento do agente. Agora tá indo, agora a IA tá escrevendo bastante código aqui. Agora que ela escreveu o código, ela tá revisando o próprio código para ver se faz sentido, né? Vamos bater o olho aqui o que eles estão olhando. Quer ver os unique values? Tá, descobriu que tem uns campos booleanos aqui que os valores são 0 ou 1. Descobriu que a maioria é full-time, alguns contract, alguns part-time. Descobriu aqui galera muito mid to senior, alguns entry-level, alguns associate. Pô, bacana, hein? Essa análise exploratória tá ficando bem legal. Identificou 27 invalid salary range entries que precisam de correção. Tá, ok, se a IA me disse isso, please fix them, né? Por favor, conserte. Então, se precisa de correção, faz isso aí pra mim. Mas como assim invalid salary entries, né? O que tem de inválido? Ele fez um rejects pra... Não, drop NA, ponto apply, salary ranges, invalid salary... Tá. Ele pegou um regex aqui para encontrar todas as ranges e aí ele considerou o número que não foi pego por esse regex como inválido. Sei lá, né? Aparentemente ele tá consertando agora, vamos ver o que vai ser feito. Bom, falou que consertou. Como é que ele consertou isso daqui? Vamos ver. Correct salary, placeholder logic, set invalid salaries pra 00. Não é o que eu faria, eu acho, né? Tu pegou um salário que não tinha e tu botou que a range é 0 a 0. Talvez eu teria botado none, mas beleza. Vamos pedir genericamente, então, plot some graphs on relationships you find... Pedir para ele fazer uns gráficos em relações que a própria IA acha que são interessantes nesse dataset, né? Pra gente ver se tem alguma relação, assim, que geralmente é isso que eu faria, tá? Geralmente um próximo passo eu quereria visualizar, assim, pra ver o que eu encontro Opa, ele plotou um monte de gráfico aqui. Job distribution by industry, qual que é esse aqui? É tudo emprego de tecnologia, né? Lógico. Computer software, IT industry, marketing, tá bom. Maioria full-time, isso eu já sabia. Required experience, isso aqui é legal. A gente consegue ver que... eu não consigo extrair muito valor disso aqui. A gente vê uma distribuição razoavelmente o que eu esperaria, né? A maioria é full-time e os empregos part-time se encontram mais em entry-level e os empregos contract, né? Diretor é full-time, executive é full-time e os empregos que são contrato eles tendem a ser mais ou entry-level ou mid-senior. Não, faz total sentido, é o que eu esperaria. Tá bom. Find some correlations, né? Pedi pra encontrar algumas correlações. Pedi pra encontrar umas correlações e plotar em gráficos pra gente visualizar quais empregos podem ser mais fake. O interessante é que aqui ele decidiu, ao invés de usar o esquema de gráfico aqui da Briefer, né? Ele escreveu código em Python. Eu acho legal também que ele vê que o código tem erro, aí ele corrige o próprio código, né? Mas como eu pedi para ele encontrar correlações também, ele não pode... ele não vai encontrar uma correlação olhando para um gráfico. O que ele tentou fazer aqui? Uma correlação de matrizes... uma correlação simples, tá? Correlação super simples de matriz aqui. Nada complexo. E aí plotar um gráfico com o worm... Não, legal. Uma ideia bacana. Eu só não sei se esse gráfico vai ficar muito bonito ou se ele vai ser muito cheio das informações, talvez, né? Não, até... Aqui, ó. Cadê fraudulent? Vamos olhar as correlações. Fraudulent correlaciona
positivamente com ele ser telecommuting, né, ou seja, remoto. Então, mas é muito pequeno esse valor, ó, é 0,03, então é uma correlação quase que ignorável. Relaciona extremamente negativamente com company logo, né, então se tiver a logo da empresa é mais provável ser um job verdadeiro, né, uma correlação de 0,26, acredito que isso aqui seja 26% de correlação negativa. E has questions, não sei exatamente o que has questions significa, mas se tiver questions é mais provável de ser verdade. Tá, vamos pedir então, depois que ele terminar de pensar nisso daqui, né, no gráficozinho, beleza, fez o gráficozinho aqui, vamos pedir agora para ele gerar algum valor, para ele gerar um modelo de predição de empregos falsos. Então, o melhor que ele conseguir. Na verdade, a gente pode pedir para ele testar uns 3 diferentes, né? Então é isso. Putz, eu pedi errado. Eu pedi fake models, isso não faz sentido. Vamos ver se de repente ele vai conseguir interpretar meu texto e entender que eu quis fake jobs, né? Tá, corrigi meu prompt aqui. Vamos ver se ele consegue testar aqui, criar alguns modelos de predição e a gente vê se sai um modelo de predição minimamente útil desses dados aqui. Nota que eu não pedi para a IA normalizar nenhum dado, eu não pedi para a IA tratar muito bem esses dados. Eu vou meio que esperar para ver se ela vai conseguir só, sei lá, fazer aí um negócio que funciona. Depois, a gente pode pedir também algo que pode ser interessante, o emprego que paga mais seria algo interessante da gente encontrar, né? Como não é numérico, ele vai precisar, sei lá que lógica vai ter que fazer aqui, uma regex interessante pra ver se acha. Mas não sei, é pra IA conseguir fazer de repente. Tá, ó, vamos ver. Ó, ponto pra IA aqui. Ela de fato identificou que tem que tratar os dados de alguma forma, né? Encode categorical data, lidar com salary range missing, tá? Splitar entre training e testing, isso aí é o mínimo esperado. Test size 0.2. Não, acho que é adequado, né? Training é 80%, testing é 20%. Iniciar os modelos, o que ele fez? Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier, Logistic Regression. No pequeno breve período que eu lidei um pouco com o ciência de dados, o XGB, Extreme Gradient Boosting, era um tipo de modelo bem legal. Atualmente não sei como é que performa, não sei se está entre os melhores, mas Random Forest costuma ser bem bom também. Ele é um pouco mais caro que esses outros dois em termos computacionais, mas costuma ir bem. É o que eu imagino que ganharia, né? Talvez tenha tido algum bug, porque esses números estão estranhos. É estranho o modelo de Logistic Regression ter precisão de 0 e recall de 0, mas vamos ignorar esse de repente. Decision Tree foi bem legal, a accuracy 96%, precision de 65, recall 5.1, F1 score 0.57. Eu não lembro exatamente o que recall e F1 significam, mas nos dados que eu sei o que significam, accuracy e precision, o Random Forest tá melhor. Foi o modelo que performou melhor de fato. Será que a IA me disse isso? Aí, ó. Random Forest Model is the best performer predicting for fraudulent jobs with the highest F1 score. Bacana, acho que a última coisa que eu vou pedir, então, vamos imaginar novamente que eu sou alguém não técnico, né? Vamos pedir para encontrar os 10 empregos reais que pagam o máximo. Que conclusão que eu acho que eu tô chegando aqui? Eu acho que isso aqui tá sendo uma ferramenta útil, que isso aqui pode ajudar algum dev a fazer ciência de dados. Aqui, ó. Parece que deu bom, ó. Selecionou os jobs que fraudulent é igual a 0, né? Cara, se eu não tivesse vendo essa linha de código aqui, de fraudulent igual a 0, eu diria que tá errado. Porque os dois empregos que pagam... Ah, não tá errado não. Porque, ó, os dois empregos que pagam mais são em Jakarta, né, na Indonésia. E é estranho esse valor aqui de, 1 trilhão isso daqui. Só que provavelmente esse salary aqui não tá em dólares, tá? Esse valor aqui provavelmente é em outra moeda. Uma moeda que vale muito menos. Então faz sentido, né? E a IA não pegou isso, Eu peguei isso por acaso, mas eu imagino que esses dados precisam ser tratados de alguma forma, né? Esse salário que... Bom, ou esse emprego botou uma salary range irreal, que simplesmente não existe, ou é uma moeda que não é dólar. Ou então, né, tem algum erro aqui e esse emprego é fraudulento de fato. Mas fora isso aqui, ó, empregos que mais estão pagando nesse dataset, né? Senior Java Architect, esse aqui é JP Japão, né? Japão então pode ser o caso de outra moeda também. Senior Java Architect, paga benzão. Data Manager, é isso, faz sentido, faz algum sentido, sim. Sei lá, né, os números estão bem altos. Quanto que é isso daqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 milhões. Bom, sei lá também, mas o que a IA fez tá certo. O que a gente tá dizendo aqui é que o dataset que tá bem estranho. Bom, e agora pra conclusão do vídeo, né? Você viu como alguém, eu no caso, que tem um conhecimento extremamente mínimo, extremamente pequeno de ciência de dados,
já viu que a IA por si só ainda não caminha com os próprios pés. Ela ajuda bastante, ela pode acelerar bastante o nosso desenvolvimento, né? Muitas daquelas tarefas manuais de ficar escrevendo linha após linha de código, a IA consegue acelerar bastante. Agora, na mão de alguém que consegue utilizar bem a ferramenta, que conhece bem ciência de dados, pode acelerar bastante o processo. Certo, eu consigo enxergar com muita facilidade que isso daqui, se avançar mais um pouquinho, nas mãos de um cientista de dados com bastante, um bem habilidoso, que tem bastante tato, que entende como é que as coisas funcionam ali, entende o que precisa ser feito, consegue ver se a IA tá indo no caminho certo ou não, a gente consegue que uma pessoa extremamente capacitada, né, ou sei lá, 2, 3 pessoas extremamente capacitadas, executem mais rapidamente o trabalho, de modo que elas consigam competir com um time de 5, talvez até 10 pessoas. Isso num futuro não tão distante, eu tô enxergando. Na verdade, não só para ciência de dados, para quase todas as áreas de trabalho intelectual na frente de um computador. Eu consigo enxergar isso acontecendo com certa facilidade, tá? Então, com isso daqui, a gente vai ter um ganho de produtividade, né? Qual o tamanho desse ganho de produtividade, não sei. A gente não consegue prever isso, porque a gente não consegue ver o quanto essas ferramentas vão avançar. Mas assim, do jeito que tá progredindo, é óbvio que todas as áreas que executam trabalhos intelectuais na frente de um computador vão ser afetadas, né? E não é porque ela não faz 100% do trabalho que não vai afetar o mercado de trabalho, é claro que vai. A gente só não sabe como que isso vai acontecer, né? Enfim, se a gente chegar num ponto que a IA consegue fazer todo o trabalho de um cientista de dados e todos os trabalhos intelectuais e até o trabalho intelectual de criar uma IA que vai dentro de um robô humano, enfim. Gente, se a IA conseguir substituir 100% de quem trabalha em tech e 100% dos trabalhos intelectuais, a gente chegou no cybercomunismo totalmente automatizado, sabe? Não tem como prever esse tipo de coisa. É uma previsão apocalíptica. Mas no momento, o que eu tô enxergando é que o ganho de produtividade parece-me muito provável que ele vai existir e que ele vai ser razoavelmente grande nos próximos anos em todas as áreas intelectuais. Se você é advogado, se você é economista, gestor de fundos de investimento, dev, cientista de dados, enfim. Qualquer área que usa muito cérebro, eu acho que vai avançar bastante bem rápido. E né, é só plugar esse cérebro num robô humanoide que meio que qualquer área